Aleluia. Aleluia. E navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, ele seguro será. Aleluia. 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 Daí não falhará. Só que cabo da mão, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. De fé ele ouve, ó Pedro, sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Só que o cabo da nau toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Amém. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, né? E pela graça de Deus, todas as quarta-feiras, sempre no horário das 19 horas, estamos aqui com o estudo bíblico online, sempre pelo perfil da Igreja Pentecostal Casa de Oração. Hoje, a lição de número 6. Lembrando que nós estamos no terceiro trimestre do ano de 2024. Estamos estudando no contexto geral o Deus que governa o mundo e cuida da família. Ensinamentos divinos do livro de Ruth e de Esther para a nossa geração, né? Então hoje, lição de número 6, nós vamos falar sobre o livro de Esther. Queremos já saudar na paz do Senhor Jesus Cristo, nossa irmã missionária Graça, pastora Mauri,
nosso irmão Romildo. Que Deus abençoe, seja todos bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, vamos fazer um minuto de oração. Nessa oração, peço para os nossos irmãos que orem, apresentando o meu irmão Romildo ao nosso Deus, que ele se encontra hospitalizado. Ele tem 90 anos de idade, vai fazer 91, e está numa situação muito difícil, mas para Deus nada é impossível, né? Então, vamos agradecer a Deus, celebrar ao Senhor nosso Deus através dessa oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais uma noite, por mais um dia, por tudo, meu Deus, o Senhor nos deu, o Senhor nos preparou para estarmos aqui nesta live, nesse estudo bíblico, onde juntos, Senhor, estaremos aprendendo a Tua Palavra. Senhor, nós oramos pelo meu irmão Romildo, que está hospitalizado. Oramos, meu Deus, por todos os seus familiares. Oramos, Pai, por todos que estão nos hospitais, nas casas. E assim, ó Deus, nós te pedimos a Tua bênção, a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. Vamos, então, lição de número 6, o livro de Esther. Ele traz o nosso texto áureo, que diz assim: por quê? Se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste ao teu reino. Verdade prática. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento dos seus eternos propósitos. Essa é a nossa verdade prática. Na nossa leitura em classe, que está no livro de Esther, no capítulo 1, que nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 9, nos diz assim: e sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se ao rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e os seus servos, o poder de Pérsia e Média e os maiores senhores da província estava perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o resplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabando aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias era de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linhos fino e púrpura, e as argolas de pratas e colunas de mármores. Os leitos eram de de ouro de prata, sobre um pavimento de porfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. Era algo muito bonito, né? Onde foi preparado aquele banquete.
Continuando, e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes um dos outros, e havia muitos vinhos real, segundo o rei, o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse ao outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizesse, conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então nós vemos aqui a leitura do livro de Esther, o que nós lemos no capítulo 1, no versículo de número 1 até o versículo de número 9. Agora nós vamos aqui para a nossa introdução, que diz assim: concluímos o estudo de Ruth, no caso, o estudo do livro de Ruth que nós terminamos na lição passada. Então, por isso que fala, concluímos o estudo de Ruth. E nesta lição iniciaremos o estudo do livro de Esther, ou seja, na quarta-feira passada, encerramos o livro de Ruth, no estudo que nós estávamos. Hoje nós estamos, então, nessa lição, iniciando o livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como a característica singular, é sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. E nem por isso o agir divino deixa de estar presente no livro. Ou seja, o livro, quero também saudar na paz do Senhor Jesus, minha irmã Terezinha. Deus abençoe por sua vida, irmã Terezinha. Então, o livro de Ruth destacava muito o nome de Deus. O livro de Esther, ele já não traz assim esse destaque. Mas não é porque ele conta mais história, mas não é por isso, como nós acabamos de ler aqui, por ele ter essa característica, não é por isso que não está, então, a completa ausência do nome de Deus, né? Deus está presente nesse livro. Nós vamos entender muito sobre isso. Então, Esther, ela não fez assim uma ilusão direta ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência do nosso Deus. Então, é um livro histórico, né? Muito interessante para nós entender. Destaca muito o roteiro de uma manifestação da providência de Deus aqui neste livro. No primeiro ponto que nós vamos ler do primeiro tópico, o primeiro tópico vai falar sobre a organização do livro. Então, sempre nos nossos estudos, nós começamos mostrando a organização do livro, começa mostrando as características e assim por diante. Então, é muito importante nós entendermos por que estamos falando isso. Então, no primeiro ponto, nós vamos falar sobre a categorização de Esther, ou seja, uma classificação do livro de Esther. Então, da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, aos 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Então, o livro de Esther é que nem o livro de Ruth. Acompanha, então, nessas organizações, o tratado, como que era organizado. Então, era da mesma forma do livro de Ruth, o qual nós acabamos na quarta-feira da semana passada. A paz do Senhor também, nosso irmão André,
Que Deus abençoe também, seja muito bem-vindo nos ajudando aqui no nosso estudo, né? Glória a Deus por isso. Então, essas são as categorizações que nós vimos no livro de Ruth e agora nós estamos vendo também no livro de Esther, que são livros históricos também, né? Então, por sua vez, então, é conhecido também como canonicidade Esther, que compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e também muito perfeita. Então nós vamos entender aqui, nesses livros históricos, que o livro de Esther, por sua vez, é um livro de canonicidade, que Esther compõe conjunto de revelação divina completa e também muito perfeito, né? No ponto 2, nós vamos falar sobre as características literárias. O que é característica? Só para nós entender um pouquinho, quando nós falamos da palavra característica, nós estamos falando de alguma coisa que traz uma diferença de uma pessoa para outra ou de uma coisa para a outra. Então nós falamos em característica. E quando nós falamos em características literais, nós estamos falando da diferença de uma literatura, diferença de letras, de escritos. Então, características literárias. Então o livro de Esther, ele tem 10 capítulos. Entre suas características literais, ele está destacando a objetiva historicidade, como nós vamos estar vendo aqui, dessa vista expressa de referência que ele está fazendo ao rei Assuero, e em várias outras, em outros detalhes também factuais, ou seja, em vários outros fatos, que também ele vai trazer, que ele vai também, além do caráter e também de suas fontes primárias, que é da festa de Purim, que era celebrada pelos judeus todos os anos, a festas Purim. O que é Purim? Era uma festa que celebra a salvação dos judeus persas, do plano que eles estavam planejando, o plano que eles estavam planejando de exterminar os judeus, ou seja, de eliminar os judeus, ou seja, de matar os judeus, de aniquilar os judeus. Então, era um plano que eles tinham de eliminar o povo judeu, acabar com o povo judeu. Então, por isso, os judeus, então, eles celebram essa festa do Purim, que é uma festa que eles lembram a salvação que eles tiveram, e dessa forma, então, é chamada de festa do Purim. A paz do Senhor também, nossa irmã Adriana, seja bem-vindo também ao nosso estudo, né? Então, nós vamos destacar nessa noite esse livro que conta fatos, é um livro histórico, que traz a respeito de referência ao rei da Pérsia, Assuero, que vai falar sobre essas festas factuais, que era a festa, como nós já falamos, do Purim, que é celebrada pelo povo judeus. E o estilo narrativo do livro também de Esther, didático, ele é dialógico, que é um diálogo que também no livro de Ruth. E o texto o texto é mais do narrador do que dos personagens. Então é só para nós entender a organização do livro, as categorias literais do livro, e também no ponto 3 nós vamos entender
sobre um pouquinho da autoria do livro. O que é autoria? A pessoa que é autor, aquele que faz o livro, que é o autor do livro. Mas aqui nós vamos encontrar algo dessa forma, que o autor do livro de Esther, ele não é conhecido. O autor é desconhecido. E agora nós vamos entender um pouquinho que muitos estudiosos, eles consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor ele demonstrar amplo conhecimento, ou seja, muito conhecimento dos judeus que viveu na Pérsia, pelo fato do autor também mostrar o conhecimento da cidade de Suzã e também das suas estruturas e de importantes documentos do Império Persa. Então, considerando essa possível autoria, algumas evidências internas que acredita que o livro seja datado ainda no século V antes de Cristo. Ou seja, só para nós entendermos um pouquinho, não temos assim uma comprovação do autor do livro de Esther, mas o que nós podemos entender é que alguns estudiosos, algumas pessoas que estudaram as histórias ou procuraram se aprofundar, então eles dão a entender que esse livro pode ter sido escrito dessa forma, como nós já falamos aqui, por alguém que viveu lá entre os judeus. Então, como falamos aqui, pode ter sido escrito por os judeus que viviam na Pérsia, e vivia ali na Pérsia, pelo fato do seu conhecimento, conhecer as estruturas da época, conhecer a estrutura da cidade, do lugar, da região. Então pode ser, mas nada pode ser afirmado. O autor ele empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas ele não fez o uso algum das expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior da exceção da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande, lá dos anos de 330 a.C. Então aqui é só para nós entender a organização do livro. Pegamos o livro de Esther, nós vamos então estar entendendo aqui a categorização dele, as características literárias, nós vamos entender também sobre autoria. E agora nós vamos então passar para o tópico de número 2. No tópico de número 2 nós já vamos começar a entrar nas histórias. Então, o contexto histórico do livro. No ponto 1 nós vamos falar sobre o povo hebreu e também no exílio, porque o povo foi exilado. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. E para uma melhor compreensão do texto histórico do livro de Esther, é muito importante nós mencionar o final do período da monarquia. O final do período da monarquia lá do povo hebreu. E lá no ano no ano de 722 a.C., houve então a queda do rei do norte sobre os assírios, e pouco mais de 100 anos depois de Judá, o reino do sul, que foi também levado para o cativeiro na Babilônia, em 3 levas, que foi nos anos de 605, nos anos 597 e também nos anos 586 antes de Cristo. Conforme Jeremias havia profetizado o exílio da Babilônia, que duraria até 70 anos. Que coisa linda, né? O profeta Jeremias, ele profetizou, diz a Bíblia, podemos
estar lendo isso lá em Jeremias, no capítulo 25 de Jeremias, no versículo de número 11. Vamos lá para a nossa Bíblia Sagrada. Abre a tua Bíblia aí em Jeremias, e nós vamos estar lendo então o livro de Jeremias, lá no capítulo de número 25. Abre a tua Bíblia, Jeremias 25, no versículo 11, que diz assim: e toda essa terra virá a ser uma desolação e um espanto, e a essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, Deus usou a boca de Jeremias, que profetizou que isso duraria por 70 anos. Isso, a palavra de Deus está registrada, a profecia de Jeremias. E foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria, ou seja, para eliminar a idolatria que havia contaminado a nação. Então Deus permitiu que aquele povo sofresse aquele exílio, que eles fossem então levados a cativeiro, e esse cativeiro duraria 70 anos por causa da idolatria que aquele povo cometia. E por isso nós vamos entender agora que Deus abomina todo o pensamento, sentimento de comportamento idolátricos. Deus desaprova a idolatria. Então, quando as pessoas cometem idolatria, as pessoas desagradam a Deus, aborrecem a Deus. Então, a idolatria, ela é desagradável, né? Ainda lá no livro de Ezequiel, vamos também pegar algumas referências, não dá para nós lermos tudo, mas no livro de Ezequiel, no capítulo 36, e o versículo de número 16, nós vamos encontrar dessa forma. Ezequiel 36 e 16, que diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, agora é livro de Ezequiel. Aí nós vamos ver ainda o versículo 25, que diz assim: então espergirei a água pura sobre vós, e ficarei purificado de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então Deus, ele desagrada da idolatria, ele quer nos purificar de toda a idolatria, como nós encontramos no livro de Ezequiel. Agora nós vamos lá no Novo Testamento, Romanos 1, para nós encerrarmos aqui essas referências. Nós vamos ver agora Romanos 1, o que está nos dizendo. Romanos 1, versículo 18, depois o versículo 25. Versículo 18 diz assim: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Agora nós vamos ver o que está escrito no versículo 25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes do que ao Criador, que é o bendito, o eterno Deus. Amém. Então, a idolatria é isso. As pessoas trocam a ordem. Em vez de adorar o Criador, começa a adorar a idolatria, né? Começa a praticar a idolatria e desagrada aos olhos do nosso Deus. Nós temos que adorar a Deus, adorar o Criador e não adorar a criatura, né? No ponto 2, nós vamos ver aqui, aliás, ainda terminando o ponto 1, que diz que Deus abomina todo o pensamento, sentimento e comportamento idolátricos, porque isso nada
em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Imagina, em vez de nós louvar a Deus, glorificar a Deus, adorarmos a Deus, nós vamos ocupar o lugar de Deus no nosso coração, começar a adorar as coisas criadas pelos homens, começar a praticar algo que é desagradável a Deus, adorarmos as coisas que são criadas, em vez de adorarmos o Criador. Estão se criando tantas coisas e se adorando, né? Mas nós não podemos fazer isso. Quem serve a Deus tem que adorar a única pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Ponto 2, o fim do exílio. Então nós vemos que o povo foi exilado porque eles praticaram idolatria, desonraram a Deus, desobedeceram a Deus, e Deus então entregou ele nas mãos de seus inimigos. Eles foram tirados da sua terra, da sua pátria, e foram colocados em cativo numa nação totalmente estranha, num povo totalmente estranho. E agora nós vamos ver no ponto 2 o fim da idolatria, que durou do exílio, que durou 70 anos, que aquele povo foi exilado numa nação estranha, né? Então o fim do exílio, ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia o seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Ou seja, Deus, ele não nos abandona. Da mesma forma que Deus quer realmente que nós deixamos o pecado, deixamos a idolatria, e esse povo que foi entregue nas mãos das nações da Babilônia, Deus estava tratando com eles, mas estava também tratando com os babilônicos, que estava também cometendo algo que Deus havia permitido que eles fizessem contra o povo de Judá. Então, antes que havia julgado a Síria, como profetizado por Naum, Deus não tem culpado por inocente. Ou seja, quando nós cometemos erro, se nós não arrepender do nosso pecado, Deus não tem o culpado por inocente. Se nós arrepender do nosso pecado, Deus é justo, Deus é misericordioso para nos perdoar e para aceitar o nosso arrependimento. Mas se nós não cometemos, se nós não arrependermos daquilo que nós cometemos de erro, Deus então não terá o culpado por inocente. Ou seja, cada um vai pagar pelas suas culpas, pelos seus erros, como nos mostra a palavra do Senhor nosso Deus. Então Deus não terá o culpado por inocente. E logo no primeiro ano de reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno ao povo judeu para Jerusalém. E Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuado e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. Ou seja, e Deus se compadeceu daquela nação pela oração do justo. E olha o que Deus fez, foi tratar com aquele povo, o rei da Síria, o rei Ciro, aliás, da Pérsia, o rei da Pérsia, para que ele então deixasse o povo de Israel voltar para a sua nação. Então, como nós lemos aqui, olha, o retorno, ele foi decretado porque Deus trabalhou com o rei Ciro. Se nós orarmos, Deus ele faz algo que nós precisamos. A tua oração, o teu clamor, ele é muito valioso perante o nosso Deus. Às vezes nós deixamos de orar, deixamos de clamar, porque às vezes nós não cremos, nós deixamos de crer em Deus. Porque na medida que nós acreditamos em Deus, que nós confiamos em Deus,
nós jamais vamos deixar de orar, de clamar ao Senhor, porque quando nós clamamos ao Senhor, quando nós oramos, Deus age. Então Deus tratou com o rei, como nós acabamos de ler aqui, em 539 antes de Cristo, Ciro, ele venceu a Babilônia, ele anexou o seu território do Império Persa, e logo no primeiro ano do reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, ou seja, Deus tratou com ele. E o que aconteceu? Deus despertou o espírito de Ciro, do rei da Pérsia, e o fez ele decretar um decreto do povo judeu para o retorno deles para Jerusalém. Você acredita no trabalhar de Deus? Você acredita no que Deus pode fazer? É o que nós precisamos, então, olharmos para a palavra de Deus e confiarmos. Às vezes nós queremos acreditar no homem, às vezes nós acreditamos no político, às vezes nós até brigamos, porque nós não queremos aceitar aquele político, queremos aceitar o outro, porque às vezes a nossa confiança está no homem. Mas se nós deixar de acreditar no homem e acreditar no nosso Deus, nós vamos ver o milagre acontecer, nós vamos ver o trabalhar de Deus. Então, a nossa confiança nunca pode ser o homem. A nossa confiança tem que estar sempre no nosso Deus, como diz aqui, que Deus despertou o Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e fez ele que decretasse o retorno do povo judeu para Jerusalém. E como que Deus pode trabalhar sem a nossa confiança? Se nós não confiar, Deus não trabalha na nossa vida. Ah, pastor Arnaldo, mas Deus não tem poder? Tem. Claro que Deus tem. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos confiar, acreditar no Senhor, para que o trabalho de Deus seja concluído em nosso favor, em favor da nossa nação, em favor do nosso povo. Então, Deus despertou de uma tal maneira que Deus então fez que o rei Ciro, o rei da Pérsia, ele então decretasse o retorno do povo judeu para a sua pátria, para a sua terra, para Jerusalém. E Daniel havia se humilhado diante de Deus, havia jejuado, havia orado fervorosamente para que a restauração de Jerusalém acontecesse, confessando o pecado da nação de Israel. Às vezes você acha que você não pecou, às vezes você acha que você não é o culpado de tudo que está acontecendo, mas Daniel não pensou assim. Daniel, ele orou fervorosamente a Deus e ele confessou o pecado da nação de Israel. Às vezes precisa que nós se colocamos diante de Deus, se humilhamos, até por aquele pecado, por aquele mal que nós não cometemos, por aquele mal que nós não praticamos. Foi assim que Daniel fez. E o ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com as estruturas do poder terreno é sempre a soberania divina, ou seja, nós saber que Deus está acima de todas as coisas, que Deus é soberano, e nós precisamos então estar buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Há pouco tempo atrás nós vemos algo totalmente diferente. Nós vemos que o povo não confiou na intervenção de Deus. O povo entrou em Brasília quebrando tudo. O povo vai para as ruas quebrar tudo. E o povo evangélico, o povo de Deus, às vezes, vai no embalo. Vai nas redes sociais, vai brigar. E nós não encontramos
possibilidade de nós estarmos fazendo isso. A paz do Senhor, Tiago Carvalho, Deus abençoe, seja bem-vindo à nossa live. Então nós precisamos fazer que a intervenção ela seja de Deus e não querer agir com a nossa força, agir com as nossas mãos. A Bíblia diz que, a palavra de Deus fala isso, que nós não podemos lutar contra a carne nem o sangue. Nós precisamos lutar contra as potestades do inferno, contra as coisas do mal. Nós precisamos então lutar não com as armas das nossas mãos, com faca, com revólver, com pau, com pedra. Não, nós temos que lutar através da oração, do jejum, do clamor ao nosso Deus, para que Deus possa intervir e solucionar os nossos problemas, o problema da nossa nação, da nossa cidade, o problema do nosso povo. Amém? Vai compartilhando essa live, que ela vai, a partir de quando você compartilhar, ou de você curtir ou comentar, essa live vai também para todos que você tem no teu perfil, tá bom? Deus abençoe. Vamos continuar então na nossa lição. Agindo assim, podemos ter uma vida quieta, sossegada, se nós assim confiarmos no nosso Deus, né? Nós vamos ter uma vida quieta, uma vida sossegada, se nós estiver agindo dessa forma em toda piedade, honestidade, para que nós podemos então contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive, como nós vimos aqui, daqueles que estão sobre o governo, daqueles que estão governando a nação. Por quê? Será que nós queremos que os nossos governos, que as pessoas estão governando, será que nós queremos que eles vão para o céu ou que eles vão para o inferno? Será que nós queremos que eles se salvem ou que eles se percam? Então, só dessa forma que nós podemos buscar a salvação desses homens. Através do quê? Através do agir de Deus, que vai nos trazer então a nossa impiedade, a nossa honestidade, que trazer então o trabalhar de Deus, o intervir de Deus na vida desses homens, tanto da nação como daqueles que estão governando a nação. Precisamos então buscar o trabalhar de Deus, o agir de Deus, o intervir de Deus, e não querer agir com as nossas mãos, não querer agir com as nossas armas, né? Mas sempre com o agir de Deus, o interferir do nosso Deus. Agora nós vamos ver, nós já falamos sobre o fim do exílio, agora nós falamos sobre o que veio depois do exílio, após o exílio. Que diz aqui, Esther registra, ou seja, o livro de Esther registra fato ocorrido na capital do Império Persa, Suzã. Entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém, estima-se que mais de 1 milhão de judeus vivia na região da Babilônia, que era o povo que estava exilado na Babilônia. Então estima então, como nós acabamos de ver aqui, que esses registros entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus que voltaram para Jerusalém, então estimava esse número aí de mais de 1 milhão de judeus que vivia exilado na Babilônia. E mesmo com o decreto do rei Ciro, que permitiu que voltasse para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus, eles tomaram uma decisão, eles decidiram ficar na Babilônia, não voltar para Jerusalém. Como nós acabamos de ler aqui, que mesmo com o decreto do rei Ciro, que permitia a volta dos judeus, a maioria dos judeus, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas judeus,
voltou para sua terra, voltou para Jerusalém. Mas o que nós vemos aqui? Que a maioria absoluta dos judeus, eles decidiram que ele permaneceria mais cômodo de permanecer na cidade que ocupava na Babilônia. E eles então tomaram essa decisão. Não vamos voltar para a nossa terra, não. Não vamos voltar para a nossa pátria, não. Vamos continuar aqui na Babilônia. Aqui nós já formamos família, já construímos nossas terras, então vamos continuar por aqui. Irmã Márcia Aparecida Rosa está dizendo, ora por mim, na saúde e também na libertação do cigarro. Irmã Márcia, vamos orar por você sim. E todos os irmãos aqui que estão na live, vai orar por você para Deus te libertar desse vício do cigarro e também te dar saúde. Então vamos orar, tá bom, irmã? Então, como nós estamos dizendo aqui, o povo decidiu, a maioria dos judeus decidiram, mesmo estando já com decreto assinado que poderia retornar para Jerusalém, retornar para sua terra, para sua pátria, a maioria decidiu não voltar, decidiram permanecer ali na Babilônia. E mesmo então, ali depois do decreto do rei, então eles decidiram permanecer na Babilônia, aonde eles estavam ali. E somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém. E no primeiro grupo, liderado então por Zorobabel, como nós vemos lá na Bíblia, no segundo ano do reinado de Ciro, que foi no ano de 538 a.C., esse período da história é narrado no capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esther. Entre os capítulos 6 e o capítulo 7, há um intervalo de aproximadamente de 60 anos. 60 anos. De um capítulo para o outro. Ou seja, do capítulo 6 de Esther para o capítulo 7 do livro de Esther, há aproximadamente 60 anos. Então, o que nós vemos aqui? Há um intervalo aproximadamente de 60 anos, e na segunda metade desse período que se passa, os fatos de Esther, ou seja, que são registrados no livro de Esther. Então, isso é só para nós entendermos um pouquinho como que foi classificado, como que foi narrado a história, contado então no livro de Esther. E agora nós vamos no último tópico dessa noite, no tópico de número 3. Tópico de número 3, nós vamos falar sobre o propósito e também sobre mensagem. Propósito e mensagem. Então, no ponto 1, nós vamos falar sobre a providência divina. Ponto 1. Providência divina. Deus tem feito alguma providência na sua vida, na sua casa, na sua família? Nós servimos o Deus da providência. Então nós vamos falar aqui no ponto 1 sobre a providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado da providência de Deus com o seu povo. É o zelo que Deus tem por nós, o cuidado que Deus tem pelo seu povo. Então, a respeito das suas escolhas, fora do seu propósito, nós vamos entender que, ao decidir permanecer na Babilônia, sob os domínios do rei da Pérsia, do império da Pérsia, os judeus olharam para a estabilidade que imaginava ter conquistado, não apenas nos aspectos econômicos, mas também cultural, social e religioso. Olha o grande problema, né? Às vezes as pessoas estão acostumadas numa vida, às vezes uma vida de pecado, acostumado numa vida, às vezes, de viver uma religião antiga, uma religião sem compromisso com Deus, e às vezes as pessoas não querem mudar.
É o que aconteceu aqui com esse povo. Eles estavam já acostumados a viver sob o domínio do rei da Pérsia. Eles estavam já acostumados naquela vida, tanto religiosamente, que já havia abandonado a Deus, estava vivendo uma vida totalmente sem o intervir de Deus nas suas vidas, vivendo uma religião estranha, vivendo de qualquer forma. E muitas das vezes as pessoas acostumam com o sofrimento, viver longe de Deus, afastado de Deus, viver desviado do Evangelho de Cristo, que para as pessoas tanto faz como fez. A pessoa já não se importa mais de como ela está vivendo. Importante, ela está se sentindo bem, mas não olha para o futuro, para aquilo que pode vir à frente. Então é o que nós vamos entender aqui agora do que estava acontecendo com aquele povo, que mesmo eles ter o decreto assinado, que eles poderiam retornar para sua pátria, eles já não se importaram mais. Eles já tomaram uma decisão. Para eles não se importava mais de como ele estava vivendo, se ele estava sendo dominado, se eles estavam sendo vivendo uma nação que servia um Deus estranho, que não era o Deus criador dos céus e da terra. A paz do Senhor, Kate Oliveira, Deus abençoe a nossa irmã, em nome de Jesus, seja bem-vindo à nossa live e vamos continuar junto até o final, né? Então, vamos olhar aqui de novo. Decidiram permanecer na Babilônia sob os domínios do Império da Pérsia. Os judeus olharam para a estabilidade que eles já haviam conquistado, e que imaginava que ter conquistado não apenas no aspecto econômico, social, mas também cultural e religioso, ou seja, eles já estavam acostumados, achando que estava tudo bem para eles. É o que acontece no nosso dia de hoje. Às vezes a pessoa acha que está tudo bem, às vezes a pessoa está desviada da palavra de Deus, desviada da igreja, mas acha que está tudo bem na vida dele, porque está vivendo uma vida muito boa, econômica e social, está muito bem, não se importa nem com religião, com nada, né? Então nós vamos continuar aqui. E os persas, eles tinham fama de benevolência. O que é isso? De fazer a vontade. A palavra benevolência é vontade de fazer o bem, fazer bondade. Então eles tinham essa fama de ser pessoas bondosas, né? Gostava de fazer o bem. Então, os povos que dominavam, principalmente quando a liberdade religiosa e o retorno a Jerusalém exigia uma renúncia. Exigia uma renúncia. Quando nós decidimos servir a Deus, quando nós decidimos não apenas trocar de religião, não apenas servir uma religião, quando nós decidimos servir a Deus, precisamos de ter uma renúncia, renunciar ao pecado, renunciar muitas coisas erradas, para nós se tornarmos servo de Deus. Porque religião é diferente. Às vezes a pessoa serve uma religião, vive numa religião, ele pode viver de qualquer forma, pode viver enganando os outros, pode viver prejudicando o próximo, pode viver de qualquer forma, porque ele está vivendo uma religião. Agora, quando ele toma uma decisão de servir a Deus, aí precisa haver uma renúncia. Nós precisamos ter humildade, precisamos ser servo, e às vezes essa exigência não é de uma religião, isso é do nosso Deus, que nós precisamos renunciar para sermos servo de Deus. As pessoas que é servo de Deus precisam amar o próximo. As pessoas que é servo de Deus precisam viver a palavra de Deus.
não viver uma religião. Então, precisa viver, precisa ter uma renúncia, como nós encontramos na palavra de Deus. Precisamos ter uma renúncia. E então, o que nós encontramos? O retorno a Jerusalém exigia uma renúncia, uma disposição para uma viagem penosa, uma viagem dura, uma reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Agora o povo falou assim, não, tá bom demais viver aqui na Babilônia. Aqui nós já temos casa, já temos família. Se nós voltar para Jerusalém, nós vai ter que começar tudo de novo. Vai ser muito difícil. Vamos continuar vivendo aqui mesmo, adorando essas religiões daqui. Será que está acontecendo isso no nosso dia de hoje? Será que as pessoas não estão preocupadas? Falar assim, não, mas se eu ir lá para a igreja evangélica, se eu for servir a Deus, eu tenho que renunciar de tudo. Vamos continuar aqui mesmo sem igreja, desigrejado. Vamos continuar aqui na idolatria, no pecado. Tá bom demais aqui. Para não renunciar. Então, o que nós encontramos isso? Vamos um pouquinho à frente, que diz que lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, está escrito assim, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim é morte. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim é caminhos da morte. A paz do Senhor, irmão Valdir, a paz do Senhor, irmão Ferreira, que Deus abençoe, né? Seja bem-vindo à nossa live. Então, o ponto 2 aqui diz assim, uma falsa estabilidade. É para nós entendermos. Às vezes tem coisa que parece ser muito vantajosa. É uma falsa realidade, né? Algo que às vezes está apenas trazendo fantasia na nossa vida, mas é algo que não pode nos levar a Deus. Há caminhos dessa forma, há caminhos muito bonitos, parece ser perfeito, mas não nos leva a Deus, nos leva à morte, à condenação, à perdição. Então precisamos compreender o que nos mostra a palavra de Deus. Então, há uma falsa realidade, há uma falsa estabilidade que nunca pode levar nós a Deus se nós não tiver realmente encontrar com o nosso Deus, entregar nossa vida a Deus, ter uma renúncia dos nossos erros, do nosso pecado, e para nós então termos uma vida real com o nosso Deus. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades, que é as estruturas do mundo que o mundo nos oferece. Então, se nós olharmos para a palavra de Deus, para o livro de Esther, nós vamos encontrar aqui o perigo que às vezes nos oferece nós confiar nas falsas estabilidades, nas falsas religiões, nas falsas literaturas, nas falsas promessas, aí que às vezes nós encontramos nas religiões, que nós encontramos na política, que nós encontramos então, às vezes, nas coisas que nos oferecem falsidade, uma falsa estabilidade, né? E as coisas enganosas. Agora nós encontramos então as coisas enganosas deste mundo, que nos mostra uma coisa, mas é falsa. E se nós acreditarmos em Deus, confiarmos em Deus, nós vamos deixar essas falsas enganadoras que o mundo nos oferece e vamos acreditar em Deus. Falsas religiões, falsas coisas deste mundo nos tira da presença de Deus. Porque quando nós encontramos a Deus, nós não vamos viver mais uma vida de falsidade, mas sim uma vida de entrega ao Senhor.
amar o próximo, fazermos o que a palavra de Deus nos mostra, né? Então Esther nos mostra assim esse perigo das coisas falsas, das falsas estabilidades, das falsas estruturas que o mundo nos oferece. E costuma a permanecer mais vantajosa. As coisas do mundo às vezes parece que nós vamos obter uma vantagem tremenda, mas é tudo coisas falsas, né? E o que nós vamos encontrar agora aqui? Que a falsa segurança que a palavra nos mostra é essa, que estava tudo indo bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total do povo judeu. Presta bem atenção. O povo tinha oportunidade de sair e voltar para sua terra, para Jerusalém, mas eles olharam para as coisas que eles tinham conquistado, eles rejeitaram. Vou ficar por aqui mesmo, aqui está tudo bem, vou continuar aqui. Tem muitas coisas que, às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos uma escolha errada. E eles fizeram essa escolha errada. Decidiram permanecer lá na Babilônia. Até que veio o quê? Aquela falsidade das coisas boas que estava para eles, eles notaram que estava acabando agora. Agora veio o perigo. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia agora novamente de uma intervenção de Deus, uma intervenção divina. Eles tiveram a primeira. Deus fez a obra no coração do rei Ciro, assinou o decreto, trazendo liberdade, trazendo libertação, que agora o povo poderia novamente deixar a Babilônia e voltar para Jerusalém. Mas eles tomaram a iniciativa, não valorizaram a libertação, não valorizaram a intervenção de Deus, a intervenção divina deles, então, que poderia voltar para sua terra. Decidiram permanecer na Babilônia. Toma cuidado, né? Se nós quisermos permanecer na Babilônia, nós podemos olhar o que diz a Bíblia. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim é morte. Então, olha o que acontece agora. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia agora de uma nova intervenção divina na sua providência. Esther mostra que Deus agindo mais uma vez, movendo a estrutura humana agora no grande e poderoso império do rei da Pérsia. Por quê? Agora, o que aconteceu? Acabou a estabilidade para aquele povo judeu que estava lá na Babilônia. E eles começaram então a ser perseguidos agora. Eles começaram, que surgiu a ordem agora do extermínio, de matar, eliminar todo o povo judeu que estava lá. Agora eles precisou de recorrer a Deus de novo. Pediram agora, clamar a Deus de novo. E Deus agora volta a intervir com uma obra tremenda no coração daquele povo, daquele império humano, o império da Pérsia. Seja qual for a circunstância, a melhor é confiar no Senhor e não confiar no homem. Porque agora precisou novamente deles abrir os olhos e agora ver que realmente tudo aquilo que eles haviam conquistado na Babilônia não servia para nada. Eles tinham que voltar imediatamente para Jerusalém, porque agora eles corriam risco de morte. Ia perder tudo, perder a sua própria vida. E tudo aquilo que eles haviam conquistado para nada mais servia. É o que a Bíblia diz. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Que adianta nós ser dono de tudo neste mundo e não receber a salvação da nossa alma? Então, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Então, olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra dessa forma. Esther, ele mostra o agir de Deus, o mover de Deus
nas estruturas humanas, agora no grande, poderoso império da Pérsia. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no nosso Deus do que confiar no homem. Aí, no capítulo 3, aliás, no ponto 3, a festa de Purim. O livro de Esther, ele tem agora como propósito também de registrar a instituição da festa de Purim, onde ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. Agora, para nós entendermos um pouquinho isso, nós vamos ver agora que foi Deus que agiu novamente, Deus que trabalhou novamente no coração humano, que Deus fez que novamente aquele povo que agora estava para morrer ali na Babilônia, o povo judeu estava sendo selecionado à morte, sendo extirpado. Deus agora faz a obra novamente no coração humano. Deus trabalhou na vida daqueles homens, no coração daqueles homens que era poderoso ali no rei da Pérsia, para que aquele povo, então o povo judeu novamente tivesse, através do interferir de Deus, do agir de Deus, que eles voltassem então para a sua pátria novamente. Então, agora eles voltaram, depois do agir de Deus, eles voltaram para a sua pátria, para a sua terra. E agora eles comemoram a festa do Purim. A festa do Purim. O livramento de Esther, o livro de Esther nos mostra como propósito, também registra a instituição, ou seja, a festa do Purim, que era os judeus celebravam e celebram até hoje, da libertação que eles tiveram novamente da Babilônia, que eles pudessem então voltar para a sua terra, para a sua pátria, para Jerusalém. Então, ordenado por Mardoqueu, do grande livramento que os judeus receberam novamente agora. Então, Purim é o plural da palavra pur, ou seja, lançar sorte, conforme Esther 3:7 registra, que Ramã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus, que era o dia que estava determinado para extirpar os judeus, eliminar, matar todos os judeus. Então, por isso, a festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providência divina, que era a libertação do povo. A soberania de Deus não encontra limite. Ele age em qualquer época ou no lugar para cumprir os seus propósitos. Você que está nos acompanhando aqui nessa live, você que está nos ajudando aqui nessa live, analisa comigo. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, não tem limite. O poder dele é ilimitado. Deus, ele não é um Deus que tem uma limitação de distância. Para Deus não tem barreira. Para Deus, o Deus que você, que nós servimos, ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Está em todos os lugares, em todos os momentos, tem todo o poder nos céus e na terra. Para Deus não tem limite, não tem barreira. Então Deus pode trabalhar no coração do ser humano, por mais duro que ele seja, por mais incrédulo que ele seja. É o que Deus fez no coração daqueles homens. Então, para nós analisarmos o trabalhar de Deus é dessa forma, como nós lemos aqui. E só para nossa conclusão dessa noite, o livro de Esther, o livro de Esther nos lembra que vivemos neste mundo, mas que não devemos confiar nas suas estruturas, ou seja, vivemos do mundo, mas não podemos confiar nas estruturas deste mundo. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso,
A palavra de Deus nos diz que a nossa cidade, ela está lá no céu. Aqui no mundo é tudo passageiro, tudo acaba. Tudo aqui são algo passageiro. Mas a nossa cidade, ela está lá no céu, de onde nós esperamos ali o Salvador Jesus Cristo. Então, nós olhamos para a palavra de Deus e temos essa visão, que nós precisamos de humildade. Nós não podemos acreditar em religião, mas sim no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, porque há religiões que trazem ensinamento que não é da parte do nosso Deus, que não pertence a Deus. Então nós precisamos olhar somente para Jesus, autor e consumidor da nossa fé. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima live, a nossa próxima, se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, onde estaremos com a lição de número 7. Vamos estar falando sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Vamos estar falando sobre isso, sobre esse tema, na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Então vamos agradecer a Deus, encerrarmos essa live dessa noite. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão conosco, por aqueles, meu Deus, que vão estar vendo também, meu Deus, essa live, através do YouTube, através do Facebook, através do WhatsApp, ao longo dos dias, dos meses, dos anos, Senhor. Deus, abençoa todos, que essa live, Senhor Pai, ela possa servir, meu Deus, de aprendizado para mim e para todos os nossos irmãos que estão conosco e por todos aqueles que vão ver, Senhor, essa live, Senhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima live, na próxima quarta-feira. Compartilha, comenta, curte. Daqui a pouco essa live vai estar lá no YouTube. Você pode entrar no nosso canal Arnaldo Gasparetto. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Curte ali a nossa mensagem. Se você acionar aquele sininho, toda vez que colocarmos ali a nossa live, o nosso vídeo no YouTube, você vai receber em primeira mão, tá bom? Que Deus abençoe, porque você vai receber a notificação do próprio YouTube, que o nosso vídeo, a nossa live, a nossa mensagem entrou ali, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima quarta-feira, no nosso mesmo horário, por esse mesmo perfil, que é o perfil da Igreja Pentecostal Casa de Oração, que está situado em Várzea Paulista, na rua Vera Cruz, número 84, na Vila Real. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Comenta, compartilha e curte a nossa live, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.